é importante. E eu vivo a saúde mental, vivo e trabalho sobre Setembro Amarelo. E Setembro Amarelo, para mim, ele não é só o mês do Setembro Amarelo. Eu vivo Setembro Amarelo todos os meses. Então, para mim, eu gostaria de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Eu tenho 9 anos que eu sou formada em psicologia e eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Combinado? Bom, sou Sara Narciso. Vocês conhecem bastante Narcisos aqui, né? Quem conhece Narciso aqui? Levanta a mão. Quem? Tenho certeza que vocês conhecem. Bom, eu sou psicóloga, já sou formada há 9 anos. Sou palestrante, sou pós-graduada em transtorno espectro autista e em atenção multidisciplinar pelo ensino Albert Einstein, na Faculdade de São Paulo. Sou especialista em neuropsicologia, agora estou me formando. Em novembro já consigo aí me credenciar aí como neuropsicóloga. É um grande avanço assim, na minha carreira, estou muito feliz por isso. Sou também, agora estou me pós-graduando em mais 2 pós-graduações, neurociência e autismo e pós-graduação em ABA, que é uma intervenção com autistas. Além disso, também tenho especialização em gestão de riscos psicossociais, também estudo especializado para crianças e adolescentes, que é uma intervenção que a gente faz em conjunto com o fórum, e a gente faz uma escuta a crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual. Então, eu tenho essa especialização para ter essa escuta. Tenho alguns cursos também e sou idealizadora do projeto Café com Saúde Mental. É um projeto que eu desenvolvi lá em Bonito. Eu nem mencionei, mas hoje atualmente eu moro em Bonito. E esse projeto a gente desenvolveu para os profissionais de saúde, né? Devido a esse tempo trabalhando com saúde mental, eu pude observar que alguns profissionais precisam de cuidado também. Com isso, a gente desenvolveu um projeto onde a gente ia nas unidades de saúde para fazer um trabalho com eles. Bom, vamos lá. É hora da dinâmica agora. O que eu quero de vocês? Eu gostaria de 7 pessoas para compor um grupo. Quem se disponibiliza? Vamos lá. Tem você? Quem mais? E a gurizada grande aqui? Vocês estão muito quietos, cara. Vamos lá. Vem você? Não pode, desculpa. Eu vou pegar um dos maiores e os pequenos, tá? Tem mais dos maiores aqui. Você? Primeiro os maiores, tá? Vai você lá do fundo e o colega dele também. Olha o que tá. Toma do seu lado ali. Vem você também. As meninas, cadê? Você levantou, ainda de viu? Ainda de viu, cara. Olha lá, Micaela? Micaele. Quem mais? Tá, agora dos pequenos. Esse aqui de boné. Esse outro aqui. Quem mais? Você também. Lá no fundo alguém levantou a mão lá, ó. Tá, você. Tá, vem você. Quem mais? Eu tenho quantos aí? 3, 6. Quem? Vocês aqui. Ó, o que eu vou querer de vocês? É uma competição. E como que vai funcionar? Só que eu tô vendo que tá faltando. Vai faltar em você. Vamos fazer 6. Fechou. 6. O que vocês vão fazer? Vocês vão montar uma fileira bem aqui, tá? Eu não posso subir na frente, porque senão eu vou pelo caminho. Vem os maiores aqui, faz uma fileira, uma atrás da outra. Pra cá, ó. Virado pro balão lá.
pode ir mais para trás. Aí vocês também vão fazer o mesmo, tá? Podem ficar em fileiras ali. Isso. Como que vai funcionar? A colega aqui da frente, ela vai vir correndo, a gente vai colocar um tempo, tá? A ideia é de quem conseguir fazer segurar o balão e não derrubar. Então a colega aqui da frente, ela vai vir pegar o balão, vai vir aqui no outro colega, colocar nas costas dela e eles vão vir colados, vir de novo. A menina poderia ficar lá na frente. Aí vem aqui, cola no balão, no colega, volta e tem que manter assim. Vocês conseguiram entender? Ó, vamos fazer um demonstrativo aqui? Vem cá, Flávio. Eu venho aqui, pego o balão, vou lá na minha equipe, coloco aqui, e cada vez. Cara, vocês têm que parar com isso, hein? Ó, só... Falou. Só porque vocês estão tirando o sarro, eles vão ganhar ponto na média. Só porque vocês estão estarem aí. Agora eles se virem para dar conta. Aí, ó. Vocês se virem aí. Não vale, quem tirou o sarro fica aí. Aí vem, pega o balão, vai no colega, volta e coloca de novo. Não pode derrubar o balão. Beleza? Hã? Pega o balão, dá pro colega. Aí você volta de novo junto com o colega, pega outro balão, dá pro outro colega e assim vai. A ideia é de quem terminar primeiro, tá? Combinado? Não vale. Tem que prender o balão assim. Sem a mão. Sem a mão. Ó, fica em fileira aqui, certinho. Beleza? Eu vou colocar uma música. E aí a gente vai começar. Pode ser? Só no RPG concordava 24. Sentiram a pegada agora? Vocês vão? Agora ver. Ó, quando eu falar já. 1, 2, 3. Calma, brincando. Não, eu não falei já, cara, você não presta atenção. Oi? Falta uma aqui, mas... Aí você fica na frente. Não tem 6? Tem 5, tá faltando 1. Tem 1. Vamos fazer o seguinte, eu vou ali com eles. Vamos lá? 1, 2, 3 e já!
ver. Gente, que dificuldade. Que dificuldade, né? Vamos fazer diferente agora? Agora eu só quero 5 pessoas, 6 pessoas. 6 pessoas. Não vai ser assim, não vai precisar relar ninguém. 6 pessoas. Vem, você. Aí. Vem você também. Vocês vão ficar em fileira aqui, de novo. Em fileira, um de costa pro outro. Ó, faz uma fileira aqui. Aqui, ó. Aí, fica aqui. Aqui. Eles vão ficar virados assim de costas. Aí, pode dar um espaço a mais, assim. Aí, um espaço a mais. Aí. Qual que é a ideia aqui? O coleguinha aqui, vocês não podem olhar, viu? O colega aqui vai dar um comando, vai imitar, vai fazer uma dança, vai fazer alguma coisa, um movimento. Aí ele vai ter que tocar aqui no ombro do outro, vai pedir para ele reproduzir o que ele fez. Aí ele vai bater, vai reproduzir e vai falar para esse aqui. E assim sucessivamente. Tá? E não sei o que lá. Ó, vamos lá. Como vai funcionar? Vamos fazer uma música. Fala uma música legal. Hã? Canta uma música. Uma música. Qual que é a música?
Ó, eu vou... Ó, vocês não vão colar, viu? Vamos começar então, ó, vocês ficam olhando pra lá. Valendo! Tem que imitar certinho, hein? E aí, gente? O pessoal acertou? Acertou? Será que eles acertaram? Erraram tudo, cara. Erraram tudo, fizeram tudo errado. Ó, podem sentar. Obrigada pela participação de vocês. Bom, gente, vocês viram que eles começaram. O menino deu um comando, ele fez um comando, passou para o outro, foi outra coisa, e assim foi passando. Ou no final, não foi nada do que tinha repassado aqui. Outra mensagem que eu gostaria, ó, silêncio, vamos prestar atenção. O que eu quero mostrar para vocês? Que muitas vezes uma informação que é repassada de uma forma, ele vai chegando, até mesmo, vamos falar o linguajar correto, uma fofoca de um coleguinha. Ele vai passando a fofoca e quando chega, ele chega completamente distorcida. Ou às vezes até acrescentam uma coisa, ou acrescentam outra, ou tiram alguma informação que é importante, e assim vai passando. É assim que acontece quando vocês não têm um olhar diferenciado para o outro, né? Vocês não estão atentos ao que foi repassado. Coleguinhas, meninas aí da frente, essa menina de branco, ó, vamos prestar atenção, tá? Senão eu vou ficar chamando a atenção de vocês. Bom, essa foi a dinâmica. Obrigada pela participação dos meninos. Bom, vocês sabem o que é Setembro Amarelo? Todo mundo sabe aqui, só levanta a mãozinha. A maioria não sabe o que é o Setembro Amarelo? Vocês sabem de onde iniciaram a ideia de Setembro Amarelo? Não? Vocês sabem o que tem a ver com Mustang, com Setembro Amarelo? O Mustang, ele era de um rapaz chamado Mike M. Tá? Esse Mike M, ele era um cara muito habilidoso, ele era muito inteligente, ele era muito criativo e ele gostava muito de carro. E ele tinha esse Mustang. E esse Mustang, ele reproduziu, reformou, e era um cara alegre, era um cara divertido, habilidoso, e ele tinha um olhar diferenciado para carros, ele gostava muito. E era um cara que ajudava todo mundo. Era aquele tipo de cara que era amigo de todo mundo. Mas o que aconteceu? As pessoas não observaram que pelo fato de ele ser tão engraçado, gente boa e colega de todo mundo, ele precisava de ajuda. E em 1994, ele perdeu a vida. Ele tirou a sua própria vida. E no dia do seu velório, alguns colegas, uns amigos, pegaram uma fita amarela
e colocar um cartão. Você não está sozinho. E foi aí que deu a iniciativa da campanha Setembro Amarelo, tá? Vocês sabem o que é saúde mental? Bom, vocês conhecem as emoções, certo? Todo mundo aqui já assistiu esse filme? Já assistiram? Alguns assistiram, né? Aqui tem a raiva, a tristeza, a ansiedade, ali o tédio, acho que a vergonha, a alegria. Qual que é aquela ali? A nostalgia? A pequenininha? A inveja. A inveja que é pequenininha ali, não sei. E o medo? Bom, saúde mental é o estado das emoções quando a gente se encontra, né? Cuidar da saúde mental é muito importante. Né? Às vezes a gente dá atenção para outras coisas, outras dores, e a gente acaba se esquecendo do principal, que é a nossa mente. Então, a forma como a gente se encontra em nossas emoções é a forma como a gente vai regular também, tá? Então, como a gente pode fazer isso? Bom, de qual dos personagens vocês se identificam? Raiva, ansiedade, raiva, medo, a tristeza. Acho que todos se identificam com algum personagem, né? Bom, eu me identifico de outra forma. Eu gostaria de mostrar para vocês como que eu me identifico. Se vocês tirarem sarro, depois eu vou pedir para a professora tirar o ponto que eu dei. Ó. Ui, não funcionou. Bom, não funcionou, mas era uma super heroína. Aqui. E quem falar que é montagem está com inveja. Bom, não me identifico às vezes com algumas emoções, mas para levar uma brincadeira com vocês, eu me identifico também com uma super heroína dentro da psicologia. Bom, vamos melhorar esse tédio aí, que agora a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, tá? Então, eu já falei para vocês que o Setembro Amarelo iniciou devido a um acontecimento, uma fatalidade do Mike M, onde ele cometeu o suicídio em 1994. Gente, em 1994, a maioria de vocês nem tinham nascido ainda. Então, já existia pessoas que enfrentavam depressões gravíssimas. Bom, vocês sabem que a saúde mental é muito importante, né? Mas eu gostaria de falar sobre estatísticas também. Vamos pensar, de 40 segundos, se a gente cronometrar 40 segundos, não é 40 minutos. Tem uma estatística que diz que a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. Uma pessoa morre a cada 40 segundos. O tempo que eu falei aqui, alguma pessoa, infelizmente, tirou a própria vida. Infelizmente. Então, esse é um dado muito grande. E às vezes a gente tem medo de falar sobre isso, porque algumas pessoas falam assim: ah, mas a gente não pode falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais a gente instiga as pessoas a cometerem esse ato. Mas a verdade é que se a gente não levar informação do que é o Setembro Amarelo, e o porquê buscar ajuda, quais são os sinais que são alarmantes, a gente não vai conseguir alcançar a máxima de pessoas. Eu sei que aqui existem pessoas que já sofreram e já enfrentaram uma depressão, uma tristeza muito grande, um sofrimento muito grande. Mas o que acontece? Aqui eu vou trazer algumas informações para que vocês possam levar de uma forma diferente e ter uma visão, uma perspectiva diferente sobre Setembro Amarelo, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, muita atenção mesmo. Quando eu estava do outro lado aí de vocês, como já falei, eu fui aluna também.
Quando eu estava desse outro lado, eu olhava para a pessoa que estava aqui na frente e falava assim, um dia vai ser eu. Um dia vai ser eu ali na frente. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu sei que alguma coisa vocês vão levar de muito importante para casa. Bom, os fatores de riscos, né, existem muitos fatores, biológicos, genéticos, causas de ambientes sociais, o isolamento social, mas eu gostaria também de falar, e outra coisa também, pessoas que têm transtorno mental, ou pessoas que sofrem de um transtorno, esquizofrenia, ou até mesmo autista, ele também tem um fator muito grande de risco em relação à depressão, porque o cérebro do autista ele funciona diferente. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá? Bom, quando você observa que um colega ele perdeu o prazer pelas coisas que ele gostava de fazer, quem aqui já enfrentou um momento que eu gosto muito de jogar bola, mas chega num momento eu perdi o prazer, eu me isolo, eu fico sozinho, eu tento evitar contato com pessoas, eu fico triste. Aí os fatores, perda de sono, ou dorme excessivamente, acontece muito, pessoas que dormem demais, pessoas que ganham peso excessivo, pessoas que perdem peso, pessoas que têm medo de falar, pessoas que não interagem com outras pessoas, dificuldade de concentração, abandono de cuidados de higiene pessoal, pessoas que deixam de tomar banho, pessoas que deixam de se cuidar, e vai chegando num nível muito mais grotesco da depressão. Eu vou falar uma palavra aqui que talvez vocês não compreendam, mas agora vocês vão compreender. Na depressão, existe um fator que a gente fala sobre anedonia. A anedonia, ela é a perda de prazer pelas coisas que eu gostava de fazer. Então, a depressão, ela traz esse quadro de anedônico, que a gente fala. Perda também de empatia com o outro. Então, o estado anedônico é quando eu perco o prazer de fazer coisas que eu gostava de fazer. O coleguinha ali gostava de jogar jogo de videogame. Aí chega um momento que ele fala assim, cara, nem isso faz sentido para mim. Algumas pessoas, meninas, gostavam de fazer maquiagem. Agora não tem nem mais interesse. Perde o interesse por essas coisas. Então, esses são um dos fatores que a gente precisa estar alerta para tentar entender o que é a depressão. Até que vocês estão entendendo? Bom, você saberia identificar se alguém precisa de ajuda? Vocês saberiam identificar? Nossa, eu acho que o meu colega está passando por uma barra, ou meu colega está muito triste, ele não quer mais sair com a gente. Alguém aqui saberia identificar? Só levanta a mão, não precisa conversar não. Alguém aqui saberia identificar? Poucas pessoas, né? Quando vocês estão tristes, vocês observam que a maioria das pessoas não compreende vocês? Não é verdade? A maioria das vezes que a gente está num estado depressivo, de tristeza, muitas pessoas não conseguem identificar. Até acha que é drama, acha que é frescura, acha que é porque não faz sentido para mim. Fulano está com graça. Quantas pessoas não pensaram assim? Bom, dar atenção ao que o outro está passando é cuidar do outro, é estar atento como as pessoas ao nosso redor estão se sentindo. Isso pode ser perguntando se estão bem, oferecendo ajuda quando necessário. Ter empatia é uma palavra tão bonita, né? É uma palavra tão bonita
Mas a gente às vezes não pratica a empatia. A gente não olha para o outro com empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. A pessoa está enfrentando, o pai e a mãe estão separando dentro de casa, do colega. Aí o que eu consigo? Eu consigo me colocar no lugar dele e entender a dor dele. Isso é empatia. Tá? Bom, seguindo também isso, eu gostaria de falar também que uma coisa que a gente não percebe quando a pessoa está enfrentando a depressão, e também é um fator de risco, que muitas pessoas que sorriem demais, brincam demais, às vezes não levam nada a sério, talvez este seja a pessoa que mais está enfrentando um sentimento ruim. Então, sorrisos escondem histórias, e histórias pedem escuta. A depressão ela não tem cara, gente. A depressão ela não tem cara, não é um cara malvado ou um cara com semblante triste, como é mencionado no filme Divertidamente, né, das emoções. Não é uma pessoa, nossa, a pessoa realmente está com depressão. A maioria dos que enfrentam depressão, elas estão sempre sorrindo. Ou melhor, elas estão sempre buscando fazer o outro sorrir. Isso é muito comum. Eu acho que todos aqui conhecem o caso do Whindersson Nunes. Quem conhece o Whindersson Nunes? Todo mundo conhece o Whindersson Nunes, né? Eu gosto muito dele. É um cara... Assisti o vídeo dele ontem. É um cara extremamente divertido, não é verdade? Extremamente bagunceiro. Ele gosta de fazer aquelas danças desengonçadas. Eu acho que a única dança que eu sei fazer é essa, bem desengonçada. Ele também enfrentou uma depressão muito severa. Muito severa. É um cara que fazia todo mundo rir. Ele enfrentou assim, milhares de pessoas. Eu já fui num show de stand-up dele e é muito difícil. Minha barriga doía tanto que era engraçado. É um cara que fazia milhares de pessoas sorrir. Mas dentro dele escondia uma dor que ninguém conseguia sanar essa dor. Como uma forma de evitar o suicídio, o que ele fez? Ele buscou a internação dele sozinho. Não foi internação compulsória. Internação compulsória é quando uma pessoa está enfrentando um quadro depressivo, ou até mesmo uso de drogas, que a família entende como um risco alarmante. Aí a família entra com o processo para internação compulsória, sem o consentimento do paciente. Mas não, ele buscou internação sozinho. O que ele fez? Ele entrou na clínica e, por incrível que pareça, desenvolvendo as avaliações psicológicas, ele descobriu que ele é superdotado. É um cara com QI avaliado em 138. O comum, o mais alto, é 109. Então, ele é extremamente inteligente. Mas ele não conseguia lidar com essa inteligência. Ele se cobrava demais. Bom, a depressão é muito comum em pessoas criativas e autênticas. Tem uma frase que eu trouxe para vocês, que é do Robin Williams. Robin Williams é um cara que também, infelizmente, cometeu suicídio. Ele fez vários filmes, inclusive Jurassic Park, se eu não me engano. Fez um filme do palhaço lá, que eu esqueci. Mas ele fala assim, era um cara também, foi um dos maiores comediantes do mundo. E ele fala assim, as pessoas mais tristes estão sempre tentando fazer outras se sentirem felizes, porque elas sabem como que é se sentirem absolutamente sem valor, e não querem que ninguém sinta o mesmo. E nisso eu pego um gancho para falar.
Alguém aqui conhece alguém que já cometeu suicídio? Só levanta a mão. Alguém conhece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muitas pessoas, né, conhecem. Bom, e quantas vezes a gente pensa assim, nossa, mas fulano estava tão bem ontem, cara. Fulano estava tão feliz ontem, brincou com a gente, saiu, conversou. Encontrei ele semana passada, estava super bem. Por que ele fez isso? É até irônico, né, a gente olhar para isso e falar assim, cara, como assim? Por que ele cometeu isso? Não dá para entender. Porque a dor, ela é silenciosa. Infelizmente, a dor é silenciosa. Tem uma paciente minha que ela fala assim para mim, Sara, eu gostaria que a depressão sangrasse. Eu gostaria que a depressão sangrasse mesmo, sabe aquela visível que a gente olha e fala assim, está sangrando, porque às vezes sangra e a gente não tem como nem falar. Eu gostaria que a depressão sangrasse, Sara, porque eu gostaria que as pessoas vissem como dói. Porque só olhando, a gente só consegue dar valor a uma dor quando ela é visível. Mas e quando ela é invisível? Infelizmente, a depressão, ela sangra também. Mas ela sangra a alma, ela tira a vida, tira a alegria, tira momentos de prazer e tira até aquele sentido de vida. Bom, uma coisa que eu gosto sempre de pensar, vocês sabem qual que é o lugar mais rico do mundo? Vocês sabem qual é o lugar mais rico? Fala só um lugar, país. O país é uma coisa, céu, Japão, o que mais? Hã? Qual? Suíça também. Mas de primeiro mundo. Bom, todo mundo falou um lugar aqui, né? Mas sabe qual é o lugar mais rico do mundo? O lugar mais rico do mundo é o cemitério, gente. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por quê? Porque lá morrem sonhos, morrem professores, morrem advogados, morrem médicos, morrem pessoas que tiveram oportunidade de fazer algo diferente e pessoas que não tiveram oportunidade de fazer algo diferente. Pessoas ricas, pessoas milionárias. Ali moram as pessoas mais ricas do mundo. Porque ali ficam histórias, ali ficam vidas. E por isso eu gostaria de fazer você refletir sobre isso, porque a gente não consegue identificar. A depressão, às vezes, ela é imperceptível. A gente não consegue olhar no olho do colega e falar assim, cara, eu acho que você não está legal. Mas se a gente observar, existe algo que não consegue esconder. O olhar. O olhar é a forma que a gente consegue identificar se alguém não está bem. O olhar, ele não nega. Infelizmente, o olhar não nega. O olhar, ele fala mais alto que o sorriso largo. Ele nunca esconde a dor. Eu quero passar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês deem uma olhada. São 2 minutinhos, tá? Se possível, só assistam com atenção, tá?
Vocês viram? Nem sempre a gente consegue identificar. Esse vídeo sempre me emociona. Sempre me emociona. Bom, eu sei já o que é a setembro amarelo, eu já sei o que é saúde mental, eu já sei o que é a depressão, mas o que eu não posso fazer se alguém está enfrentando a depressão? Primeiro, a gente nunca pode condenar o outro, dizer que é frescura, que não tem importância. Isso aí depois ele resolve. A gente não pode banalizar o outro. A gente não pode. Por mais resolvível assim, que a gente pensa, isso aí para ele eu conseguiria lidar de boa com isso. Mas a gente também tem que entender que talvez o que para você conseguiria lidar, para o outro não. E talvez o que você não consegue lidar, o outro também não vai conseguir. Então a gente nunca pode banalizar essa situação. Não banalize falas como, é por isso que quer se matar? Ou já passei por coisas piores e eu não fiz nada. Nossa, eu já enfrentei dores piores sem nada. Não posso opinar agressivamente. Né? Muitas pessoas acreditam, eu vou ler para vocês que eu acho que está bem pequenininho. Muitas pessoas acreditam que quem está com problema de saúde mental precisa ser chacoalhado. Além de subestimar a gravidade da situação, não ajuda em nada. Nunca utilize frases como, você quer chamar a atenção, que falta Deus, ou isso é falta de vergonha na cara. O que eu tenho que fazer então? A gente falou sobre empatia, a gente falou sobre identificar os fatores de risco, a gente falou sobre algumas coisas importantes. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, tenta fortalecer esses vínculos afetivos. O que é fortalecer esses vínculos? Se eu vejo que o meu colega não está querendo mais sair com a gente, se reúna, chama ele, ou tenta incluir ele nas atividades. Mostra que a presença dele é importante. Às vezes falta alguém que fala assim, faz diferença você aqui. Então, sempre tenta trazer ele para o vínculo social, porque o depressivo, ele tenta se isolar. Ele tenta se isolar. Então, isso é muito ruim, porque daí ele vai piorando no seu quadro depressivo. Né? Então, tristeza é uma solidão, que eu acabei de falar. Por isso, se você acha que alguém está enfrentando esse período, né, você tem que dar uma atenção mais rápida possível, tá? Entrando em contato também com os órgãos. Além, né, eu vi que a Natália falou que eu sei que aqui às vezes tem pessoas que têm medo de falar um pouco sobre depressão, sobre automutilação, né, sobre períodos depressivos, mas ela já disse que se colocou à disposição, que a coordenação se coloca à disposição para ouvir vocês. E eu sei que às vezes a gente não consegue falar isso dentro de casa. Porque dentro de casa, talvez para vocês, a mãe e o pai não vai te compreender. Se eu falar isso para minha mãe, para meu pai, isso vai ser horrível. Como que eles vão me olhar? Porque além disso, acho que a maioria daqui dos maiores deve estar no segundo, terceiro ano, ou no primeiro, né? A maioria também está enfrentando uma pressão muito grande. O que eu quero ser, o que eu vou fazer quando eu crescer, aquela loucura de eu preciso ser alguém. A gente tem sempre essa cobrança, né? Eu preciso ser alguém, o que eu vou ser? O que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero que cada um de vocês agora pense em um sonho. Um sonho mesmo, assim, olha, não estou falando de ter uma Ferrari, não. Eu também quero ter uma Ferrari. Mas um sonho, olha, eu gostaria de fazer essa faculdade. Sara, eu não gostaria de fazer faculdade, porque eu sei que a internet também vem. Então, o que eu quero fazer? O que eu gostaria de fazer? Não precisa me falar, não. Só pense em alguma coisa que vocês gostariam de fazer. Só pensa.
E qual que é o medo que impede isso? Eu acho que eu gostaria de fazer medicina, mas minha família não tem condições. Eu gostaria de fazer tal faculdade, mas a vida não vai preparar nada para mim. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês para vocês sobre identidade, tá? Porque eu acho que tratar a ferida da depressão, a gente precisa também tratar a identidade. Aqui tem alguns números que a gente pode chamar quando alguém está em situação de risco. Por exemplo, o SAMU, 192, Corpo de Bombeiro, 193. O Centro de Valorização à Vida, ele é universal, assim. Você consegue fazer ligação do seu próprio celular. Vai ter sempre uma pessoa para te atender e falar com você. Então, o Centro de Valorização à Vida, ele é muito bom. Bom, se a pessoa em questão vive com você, assegure que ela não tem acesso a meios que possam facilitar o ato, como armas, medicamentos. Fique atento para acompanhar como ela está passando e o que está fazendo no seu dia a dia. Incentive a pessoa a buscar ajuda profissional, como psicólogos, psiquiatras ou até mesmo emergências e serviços públicos listados anteriormente. Eu acho que aqui não deve ter CAPS, mas tem outra unidade que faça esse tipo de acompanhamento? Não? Tem algum psicólogo na rede de saúde? Tem, né? Tem? Bom, aí tem uma psicóloga na rede de saúde aqui. Talvez no posto de saúde, né? Então, talvez seria a ideia marcar uma consulta com ela, pelo menos para você ser ouvido. Uma regra aqui, que é muito legal, eu faço com os meus pacientes. Eu atendia grupos de adolescentes, grupos de pessoas com uso de álcool e droga, pessoas que sofrem, né, de esquizofrenia, e trabalhava também com grupos específicos de pessoas que um dia tentaram tirar a própria vida. Qual era a regra aqui? Presta bem atenção. Isso aqui vocês podem aplicar com um colega de vocês. A regra simples. A gente combinou o seguinte: todas as vezes que você sentir que não está aguentando, que você está tendo uma crise, que você está ansioso, sabe aquela ansiedade que te sufoca? Você está passando mal? Que você não consegue lidar com suas emoções? O que é o combinado? Você vai me mandar uma mensagem, só vai falar: você tem 8 minutos? Só isso. Eu já ia entender que aquela pessoa precisava de uma atenção imediata. Isso vale para o seu amigo. Você pode fazer um combinado com ele: você tem 8 minutos? Você já vai entender. E isso que acontece, eu atendi umas 3 pessoas que me mandaram mensagem assim: você tem 8 minutos. A primeira pessoa, ela estava na frente de uma BR, esperando um caminhão para passar. Eu não esperei nenhum momento para chamar. Ela mandou mensagem: você tem 8 minutos? Eu parei tudo que eu estava fazendo e atendi ela. E pela graça de Deus, foi 8 minutos suficientes para salvar aquela vida. A gente só tem 8 minutos. Se a gente parasse para pensar que 8 minutos são suficientes, é só 8 minutos. 8 minutos, gente, é o suficiente para cometer um suicídio. E eu quero trazer aqui também uma história.
de um grande amigo. Eu gostaria de ter tido 8 minutos se eu tivesse 8 minutos, eu estaria aqui. Esse meu amigo, ele era tenente da Polícia Militar, serviu em Bodoquena, foi quando eu conheci ele, e depois ele foi para Campo Grande. Uma semana antes dele falecer, eu sonhei com ele, e eu mandei mensagem, perguntando se ele estava bem. E ele sempre brincalhão: ô Binha, tô bem, bicho. Ele falava no sotaque Salvador, baiano. Tô bem, Binha. Tô namorando uma paraguaia, pensando na mulher gata. Aí eu falei assim: cara, que massa, feliz por você. Depois de uma semana eu recebi a notícia. Um outro policial lá de Campo Grande sabia que eu conhecia ele, me ligou e me falou. Foi horrível. E é uma dor que não passa. Porque esse foi o último aniversário dele. Foi o último aniversário. No dia 21 de abril. Ele passou aqui em Veradina, me buscou aqui, me levou lá em Fátima do Sul, e a gente comemorou esse aniversário dele. Foi o último aniversário dele. Se eu soubesse disso, acho que eu teria aproveitado mais aquele dia. Eu teria aproveitado. A dor de perder alguém é irreparável. Não há consolo, nem tempo que repare a ausência. Se pudéssemos olhar para a infinidade de possibilidades que a vida nos reserva, com toda certeza olharíamos para trás e diria, ainda bem que eu não desisti. Ainda bem. Cara, ainda bem que eu não desisti, porque se tivesse desistido, eu não teria me formado. Se eu tivesse desistido, eu não teria entrado nesse emprego. Se eu tivesse desistido, eu não teria visto a minha filha terminar a faculdade. Se eu tivesse desistido, eu não teria visto o meu filho. Existem muitas possibilidades de vida para a gente que nos esperam. A dor daquele momento, eu sei que ela é profunda e ela é intensa, mas existe vida ainda. Enquanto há vida, há esperança. E é isso que eu queria trazer para vocês. Tem uma pessoa, como eu já disse, eu sempre trabalhei com pessoas que sofreram perdas, pessoas que enfrentam a luta contra a depressão. E tem uma paciente minha, que ela perdeu o filho. Ela ia mandar um áudio, mas ela não conseguiu gravar o áudio. Então, ela escreveu uma carta para vocês, tá? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É uma carta de uma mãe para vocês. Carta de uma mãe que perdeu o filho para vocês. Meu nome é Leonice. Sou mãe de 3 filhos. Perdi o meu filho Joilson aos 21 anos. Desde aquele dia que devia ser comum, um almoço em família. Ele pediu para a irmã fazer um tereré e foi até o banheiro. Não foi nem 5 minutos. Quando a gente abriu a porta, encontrou ele sem vida. A vida dele se foi. Que dor dizer isso. E com ele foi um pedaço de mim. Não voltei a viver como antes. Não consegui mais trabalhar. Desde 2022. Dou as terapias toda semana e mesmo assim é uma dor que não tem palavras.
carrego também uma culpa que me corrói. Eu me culpo porque eu não percebi, porque eu não ouvi o pedido que ele talvez não tinha conseguido falar. Ainda hoje me pergunto o que eu poderia ter dito, feito ou reparado, porque eu realmente não percebi. Ele era tão alegre, brincalhão, gostava de dançar, gostava da roça, mas eu não vi. Por muito tempo tive medo de falar isso dentro de casa, porque tenho 3 filhos e eu não queria ferir eles também. Hoje eu sei que esconder a dor não me curou, só deixou todos os pedaços que se perderam. A Sara me pediu para gravar um áudio para vocês. Me desculpem, jovens, eu não consegui. Então eu escrevo essa carta da forma mais sincera que meu coração permite. Se você está ouvindo isso, eu peço, por favor, peça uma ajuda. Não é fraqueza procurar alguém. Procure um amigo, alguém da família, um professor, um profissional, ligue, escreva, procure um serviço de saúde. Falar pode salvar. Saibam também que quando a pessoa se vai, eu sei que você pensa em tirar a sua dor, mas você está levando um pouco da gente também. Ficam as mães, ficam os pais, os irmãos, os amigos que carregam um pedaço quebrado. Ficamos nós que perdemos não só um corpo, mas memórias, planos, conversas que ainda não tivemos. A dor que deixamos para trás é algo real e pesada. Eu não quero que mais ninguém carregue essa culpa como eu carrego. Se você está lendo isso, e você está com o pensamento de se machucar, procure ajuda agora. Você não precisa resolver tudo sozinho. Há pessoas que podem te escutar sem julgar. Há caminhos possíveis de cuidado e acolhimento, com amor e com muita dor. Leonice. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para vocês. Eu gostaria de convidar assim, todos os profissionais aqui, os professores, a gente ficar aqui assim na frente. Eu gostaria de mostrar força nesse momento. Podem vir também, por favor. Bom, vocês podem tirar essa propaganda. Vocês podem aumentar. Vocês vão ficar aqui. Eu vou dizer que vocês fizessem um perdão aqui. Podem ficar lá na frente. Esse é o apoio que vocês podem ter. Então, se você um dia já enfrentou uma depressão muito grave, uma tristeza, eu gostaria que você levantasse e viesse abraçar alguém aqui. Não precisa ter medo, não. É justamente para isso que a gente está aqui. Tá? Se alguém já pensou, se alguém já tentou, se alguém já se cortou, ou se alguém já está enfrentando uma tristeza muito grande, você que sofre ansiedade, quem que tem ansiedade? Quem aqui tem ansiedade? Eu lembro que uma mocinha levantou ali. Pode vir aqui você? Essa mocinha aqui? Essa do branco? Uhum. Você também, você também. Pode vir aqui dar um abraço pro professor.
Não é pra ter medo não, gente. É tão gostoso dar abraço. Pode vir aqui também, meu amor. Vem ali. Você ali de amarelo. Vocês três aí. Podem vir aqui. Essa mocinha aqui, de cabelo cacheado. Pode vir aqui, meu amor. Vem aqui, meu amor, você também. Você. Letícia também. Dá um abraço ali. Bom, pessoal, obrigada. Acho que vocês nem imaginavam que tinha tantas pessoas assim, né? O meu pedido aqui é um pedido de coração. Peça ajuda. Você que dá medo de falar, que tem pessoas que vão chorar e vão julgar. Mas olha só o apoio que vocês encontraram aqui. E é tão gostoso dar um abraço. Pratique também aquela regra que eu falei para vocês. Você tem 8 minutos? Não desistam da vida. Não desistam da vida. Um dia vocês podem se tornar grandes profissionais, grandes pessoas, com filhos, com família, ou, sei lá, um grande influenciador. A gente vê que o mundo da internet está se expandindo aí. Tem tanta coisa legal para a gente fazer, tanta coisa bacana para a gente seguir. Então, é um pedido de coração. Se você precisar de ajuda, fale. Busque alguém. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada por vocês participarem. Estou muito feliz porque é o lugar onde eu me formei. E eu queria, para quebrar um pouquinho esse momento, eu vou mostrar uma foto bem ridícula minha, só para vocês verem como que era a Sara antes, aqui na Escola Barão. Olha isso, que belezura, hein? O que vocês acharam? Você viu? Imagina só, esse aí era o meu estilo, tá? Eu era chamada de Maria João. Na época nem existia Bruno.
Nem existia grupo, eu jogava bola, eu gostava só de fazer coisas de menino. Os meus amigos sempre foram só homens. Até hoje, a maioria dos meus amigos são homens. Eu não virei uma atleta, né, uma marca aí da vida, mas eu busquei entender só um pouquinho, gente, já está acabando, prometo. Já está acabando. Eu queria falar só uma historinha aqui. Essa menina aqui, ela não tinha muitos sonhos, não. A ideia dela era tipo assim, eu vou jogar igual a Marta, vou jogar mundialmente, e só isso. Eu queria ser jogadora. Mas eu era tão ruim, cara. Meu Deus do céu. Eu tinha que ter alguém para me avisar, mas ninguém me avisava. Mas eu queria falar assim, eu já estive nessa cadeira aí, eu já pensei em coisas mirabolantes. Não existia bullying na época, era Maria João mesmo. Agora, o meu namorado, ele melhorou um pouco Maria João, ele me chama de Mary Shoes. Maria, aí Shoes, sapato. Maria Sapatão. E por conta do estilo. E aí, ele tira sarro de mim, porque eu gosto muito de boneco. Eu tenho uns 10 bonecos em casa. Eu sempre, volta e meia, eu ativo o modo sarinha. Mas eu não desisti, gente. Eu me formei, no primeiro ano da faculdade eu engravidei, e eu tinha tudo para desistir, se eu quisesse, né? Engravidei, tive uma filha linda, meu tamanho, ainda tem umas gurizadas me chamando de sogra já, um ódio. E eu não desisti, cara. Eu não desisti. Eu grávida, ia para a faculdade, também graças a meu pai e minha mãe, que me ajudaram a cuidar da minha filha, senão eu não teria conseguido, não. Eu teria desistido na primeira, mas eu segui e hoje, psicóloga, neuropsicóloga, sou cantora também, toco violão, sou confeiteira, para quem não sabe, montei uma empresa de bolos, se chama Sarita Gourmet. E um extra que eu gosto também, eu trabalho com social media. Eu trabalho com produção de arte, de vídeo, captação e trabalho também com branding. Branding trabalho com marcas pessoal, tipo logotipo. Então não desista. Você é único, sua vida importa e você é o motivo do sorriso de alguém. Eu gostaria de agradecer e se vocês puderem levantar bem bonito aí, dar uma salva de palmas. Sem bagunça aí no fundo, por favor. A Elaine está passando, entregando uma pequena lembrancinha, tá? Daí vocês recebam aí. A gente já está chegando perto do horário das 11 horas. Então aguardem um pouquinho, a gente quer fazer uma foto aqui com a Sara, tá? Então fiquem aí no lugar de vocês. Vai fazer como? Vamos passar. Fiquem sentados ainda. Pessoal, agora a gente vai tirar foto, tá? Quer ficar sentado? Em pé? Lá. Sentado mesmo? Sentado?
Fiquem em pé, fazendo favor, todo mundo.